Dies ille, dies illa, salve seculum in favilla, testine David cum Sibylla, quantus tremores futurus, quando iudex est ventum. Caríssimos amigos, salve Maria. Aqui estamos nós para hoje falar sobre a morte. Eu começo lhe fazendo uma pergunta, a você que está assistindo. Você tem alguma garantia de que não vai morrer hoje? Você está preparado para a morte? Você sabe bem o que é a morte? Lembre que Nosso Senhor disse, a morte vem como um ladrão. Por isso é muito importante nós pensarmos na morte e termos uma ideia do que é a morte. E hoje nós vamos ver uma matéria que o Dr. Plínio tratou em 1951, quando todo o cerimonial em torno da morte já estava muito modificado. Hoje em dia, então, quando morre uma pessoa, todo o sepultamento, a cerimônia velório, tudo isso está praticamente extinto. É um ambiente onde não está presente a ideia fundamental de que a alma é eterna e o corpo é mortal. O corpo vai se desfazer, mas a alma é eterna. E depois da ressurreição dos mortos, o rumo que o corpo vai tomar vai ser o mesmo que a alma tomará já logo após a morte. Então é muito importante nós estarmos preparados para a morte, porque a morte define a nossa eternidade, ou seja, ela dá início à nossa eternidade. Eu vou começar lendo um texto que o Dr. Plínio comenta, que é um texto de São Paulo. 1 Coríntios 15, 51, 54. Eis que vou dizer-vos um mistério. Todos ressuscitaremos, mas nem todos seremos mudados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos mudados. Porquanto é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Com estas palavras magníficas, São Paulo anuncia às gentes a boa nova da ressurreição da carne. Quer dizer que todos nós deveremos ressuscitar no dia do juízo. Não? Estou mostrando na foto as piedosas mulheres velando um cadáver numa pequena aldeia da católica Espanha. Vejam a foto. Estão consternadas pela dor da separação, mas em seu sofrimento não há desespero, nem acidez, nem revolta. Uma atmosfera de serena conformidade, de suave resignação, de prece recolhida, domina o ambiente. É que se trata de um verdadeiro lar cristão, podemos dizer católicos. E por todos os recantos do universo, onde quer que haja um lar cristão, rico ou pobre, ferido pela morte, a atmosfera será sempre esta. Os verdadeiros filhos da Igreja, com efeito, creem na ressurreição da carne e sabem que, pela redenção do gênero humano, tragada foi a morte na vitória. Vejam como essa foto é completamente diferente de tudo que se vê hoje em matéria de velório, de postura face à morte. Vamos em frente. O espírito do mundo não entende estas coisas
e por isto toma em relação à morte atitudes de todo em todo diversas do católico genuíno. E é preciso dizer o seguinte, hein, que mesmo dentro do ambiente católico, ou vamos dizer, que se dir-se-ia católico, todo o progressismo, e outros ismos que tem dentro da igreja hoje, não tem essa postura adequada. Vejam só, na raiz de tudo, o pavor, um pavor pânico, que à vista da sepultura convulsiona todo o ser, perturba toda a lucidez, destrói toda a coragem. Isso nós vimos muito com o pânico do coronavírus, né? Muita gente perdeu a psíquica, ficou empanicado, que prova que elas não têm preparação para a morte. Continuo. As misérias grandes e pequenas que este terror ocasiona são quase incontáveis. O receio de ir ao médico e ali receber um diagnóstico ameaçador, o medo de fazer testamento, o horror de presenciar a agonia de alguém, o desagrado profundo de participar de funerais, de usar luto e até de dar pêsames. São fenômenos nervosos, confessados ou inconfessados, e tão generalizados que seria supérfluo insistir sobre eles. Veja que atualmente se celebra ao mesmo tempo uma missa de sétimo dia e uma missa de aniversário, a mesma missa. Bom, outro aspecto do terror da morte está nos cuidados exagerados com a saúde. Só a gente sair na rua, todo esse pessoal corre todo dia, tudo isso é para pichar a idade, para ficar mais velho. Mas uma hora vai cair, não tem conversa. No medo de envelhecer, na propensão de cada qual esquecer sua própria idade. Então é bonita a pessoa parecer muito mais jovem do que é. E assim se vai chegando até o momento inelutável. Quando, por fim, os dedos da morte pousam sobre alguém e o vão levando indisfarçavelmente para a grande e última viagem, estas misérias ainda mais se acentuam. Uma vez eu levei um sacerdote, muito bom sacerdote, para dar extrema unção para uma pessoa que estava moribunda. E quando ele acabou, ele estava passando diante de uma outra porta e tinha uma mulher. E ele, a rigor, vestindo batina, tudo. Ela chegou e disse para ele: ai, padre, não deixa minha mãe ver que o senhor está passando aqui, senão ela vai pensar que o senhor está aqui por causa dela, e ela vai achar que ela vai morrer. Quer dizer, é o contrário. Em vez de aproveitar o padre, que tem como salvar as pessoas, não. Foge da realidade evidente, que a pessoa pode morrer mesmo. Quantas vezes o doente, contando com a cumplicidade de médicos e amigos, procura iludir-se até o fim sobre a gravidade do próprio estado? Ixi, quantas vezes? Quando já não há remédio, se não reconhecer que os instantes supremos chegaram, o doente não tem coragem de olhar para a frente, para o caso que o vai envolvendo, para a escuridão que se aproxima, e prefere voltar-se para o passado. São as despedidas intermináveis, as reminiscências, os últimos presentes, etc., até que o desfecho final sobrevém, arrastando tudo em sua voragem, e a pessoa morre. Está consumado o fato, e rompeu a morte dentro do lar. Cabe aos vivos tomar atitude perante ela. E hoje já não se morre praticamente dentro de casa. É difícil. Os que tinham ao morto um afeto sincero ficam estarrecidos, estertoram, revoltam-se. São os prantos trágicos, os gritos lancinantes, as prostrações profundas e sem remédio. Outros, pelo contrário, fogem espavoridos, procurando esquecer o morto, para fugir do que lembre a morte. São os espíritos que se perdem intencionalmente nos pormenores sociais dos funerais e do luto, que abreviam tanto quanto possível a presença do cadáver em casa, que simplificam de todos os modos as honras fúnebres para que passem rápidas e sem deixar vestígio. Entre estas duas atitudes extremas,
como é diferente a posição do católico. Nós poderíamos dizer como foi diferente. Felizes aqueles que ainda têm as coisas, o cerimonial da morte, como está sendo narrado. A Igreja nos ensina que a morte é um castigo imposto por Deus aos homens em consequência do pecado original. O próprio do castigo consiste em produzir a aflição e a dor. E como Deus é infinitamente sábio e poderoso, e faz, pois, com perfeição todas as suas obras, este castigo instituído por ele há de ser necessariamente capaz de produzir muita aflição e muita dor. Claro, pois é um castigo. Foi deste exemplo supremo a morte voluntária de nosso Salvador. Quer dizer, se ele mesmo morrendo foi assim, que foi sumamente aflitiva, inefavelmente dolorosa. E como os instintos humanos recuam diante da aflição e da dor, natural é que se aterrorizem diante da morte. É verdade que diversos santos morreram inundados de consolações sobrenaturais, aceitando a morte com mais prazer do que outros aceitam honras ou riquezas. Trata-se de verdadeiros milagres da graça, em que a unção sobrenatural é tão intensa que, por assim dizer, suspende os estertores da natureza. O comum dos homens não está neste caso. Morrem com medo e com dor. É o comum. Se a morte faz sofrer, é legítimo que participem desta dor os que amam o morto. A Igreja sempre aprovou, pois, os costumes sociais tendentes a cercar a morte das manifestações exteriores da dor. E por isso sua própria liturgia para os defuntos assume todos os sinais da tristeza. Ela, que é a mestra e a própria fonte da imortalidade, não desdenha de participar de nossas lágrimas, de se revestir de nosso luto. Os paramentos dos sacerdotes são pretos. Preto é o pano sobre o qual se dão as absolvições, e a música da liturgia dos defuntos canta com poderosa força de expressão toda a dor dos homens diante da morte. A música que nós ouvimos logo na abertura do programa é o Dies Irae, o dia da ira, que é o dia da morte. Os próprios textos litúrgicos soam em uníssono com nossos gemidos. Em uma palavra, como mestra, a Igreja justifica nossa dor. Como mãe, a ela se associa. Por isto também incita a caridade dos fiéis a que se manifeste generosamente a propósito da morte. Velar os cadáveres, participar dos funerais, visitar as famílias enlutadas, comparecer à missa em sufrágio da alma do morto, são atos praticados hoje muito frequentemente num espírito absolutamente mundano e naturalista. Olha, isso em 51. Hoje, não tem comentários a fazer, como se tirou completamente qualquer seriedade, qualquer nobreza, qualquer elevação do cerimonial da morte. Este espírito deve ser abolido. Não, porém, estes atos em si mesmos excelentes e rigorosamente coerentes com o que a Igreja ensina a respeito da morte. É o que explica que, nos séculos de civilização cristã, os costumes sociais, lentamente constituídos sobre o bafejo do espírito católico, foram dando forma e expressão a todas estas ideias. Daí o luto, que os povos ocidentais usam com cor negra, por julgarem, não sem algum fundamento, que esta cor serve para exprimir a dor. Mas, dir-se-á, será necessário, por assim dizer, regulamentar o luto, de sorte que os costumes imponham um prazo determinado e determinada forma de luto para os viúvos, para os pais, para os filhos, para os demais parentes? Não seria muito mais expressivo deixar a duração do luto confiada ao sentimento de cada qual? Nos séculos de civilização cristã, o consenso geral julgou de outro modo, e com razão. Vivendo em sociedade, devemos
satisfação de nossos atos ao próximo. Assim, é justo manifestar a todos o pesar que legitimamente devemos sentir pela morte dos nossos próximos. Se não manifestarmos este pesar, deixamos transparecer uma indiferença que ou redunda em desdouro para nós ou para o morto. Bem é, pois, que, por um tácito e geral consenso, se fixe um prazo mínimo que tem sempre algo de arbitrário, é claro, para o luto, de sorte que, decorrido este prazo, ninguém tenha o receio de o deixar sem faltar com a decência. Veja bem, o luto, a ausência do luto era falta de decência. Claro está que os costumes impunham um prazo mínimo e não censuravam quem quisesse levar o luto além deste prazo. Em qualquer forma, a compostura que o cristão deve guardar em todo o seu procedimento estava ressalvada. Segundo nossos costumes tradicionais, os funerais não se revestiam apenas de sinais de dor, mas também de pompa. O mais pobre dos enterros tinha sempre qualquer coisa de grandioso, até em sua própria singeleza. Nada mais razoável. Muito vale um homem, por menos que seja na escala social. Isso os progressistas não dizem. Criatura de Deus, mas ainda filho de Deus pelo batismo, foi criado para a glória imortal. Justo é que esta fundamental dignidade do homem, encoberta tantas vezes pelas vicissitudes da vida, seja ressaltada no momento da morte, isto é, no momento em que todos, grandes e pequenos, perdem tudo quanto possuem e ficam reduzidos à mera condição essencial e inalienável de homens e de filhos da Igreja. Ademais, sendo a morte um castigo de Deus, participa de algum modo da majestade do próprio Deus. Ela está posta nos umbrais da eternidade. E estes umbrais são tão imensos que à vista deles fica reduzido a pó tudo quanto é grandeza humana. Há, pois, algo de mais majestoso do que a morte? E algo de mais digno de ser assinalado com pompa? O século XIX, todo impregnado de romantismo, como que se comprazia na dor. E por isto, sem grande dificuldade, mantinha os costumes cristãos referentes à morte e aos funerais. Em muitos sentidos, exagerava-os até. Com efeito, na literatura, na música, na arte, no modo de viver do século XIX, a dor se exprimiu muitas vezes com uma nota de tragédia lancinante, de desespero, de revolta, que destoa do ensinamento da Igreja. Uma coisa é uma separação temporária, outra uma separação definitiva. A Igreja aprovou sempre que se chorasse a morte, mas como separação temporária, que terminaria por um feliz reencontro na bem-aventurança eterna. Era uma dor sentida, sim, mas cheia de esperança, de consolação e de resignação. O século XIX foi um século sem fé, que via as sombras da morte, mas não queria ver para além destas sombras os clarões da ressurreição e do céu. Daí a nota de tragédia e de desespero tão frequentes em matéria funerária. Por isso, quero dizer, eles não levavam em conta que haveria uma ressurreição, que haveria um reencontro com aquela pessoa e etc. Hoje, então, é preciso dizer que hoje em dia não se vive como gente, se vive como bicho. Ninguém pode fitar lentamente a morte quando não tem fé. Foi o que sucedeu aos homens. Perdida no século XIX, a fé, no século XX começaram a desviar a face da morte. Daí uma tendência a restringir e tirar a solenidade a tudo quanto diga respeito à morte. Ainda mais agora com o assunto do Covid, foi um pretexto para ensacar o pessoal e sepultar sem nenhum rito cerimonial, nada, e como se fosse um saco de lixo. Outrora, os cadáveres eram velados em casa por 24 horas. Hoje, às vezes, não se completam 12. E atualmente. Outrora, revestia-se de panos negros toda a sala em que o cadáver ficava exposto. Hoje, este costume tende a desaparecer e muitas famílias preferem até não fazer em casa a exposição do corpo.
Outrora, a dor tinha toda a liberdade de se manifestar na câmara ardente, dentro dos limites da dignidade e da compostura. Hoje, é do bom gosto sufocar tanto quanto possível em público os seus sentimentos, trancando-se no quarto os que desejam chorar. Outrora enviavam-se flores, e este costume chegou até a certo exagero. Hoje tende-se a abolir este modo de testemunhar saudades. Outrora ia-se ao enterro com traje de solenidade. Para os homens, fraque. Hoje serve qualquer traje comum. Bermuda, sandália havaiana e camiseta. Outrora os carros funerários eram puxados a cavalo, costume que se conservou por muitos anos, depois da introdução do automóvel na vida civil. Mais tarde, o uso do automóvel tornou-se exclusivo, e a forma deste foi evoluindo até tomar, tanto quanto possível, o aspecto de um caminhão de entrega de mercadoria. Hoje é um furgão, né? Outrora o luto era longo e muito visível, hoje é rápido e reduzido. O ponto extremo desta transformação foi atingido por certo país em que, pelo menos em algumas regiões, os cadáveres são pintados como se estivessem vivos, enfeitados como para uma festa, e sentados em atitude normal no living da casa, numa das salas da casa. Reúnem-se os amigos. Alguém executa algumas músicas suaves, depois vão todos a um lindo jardim que serve de cemitério. O morto envolto num pano de cor verde, alegremente verde, um verde alegre, baixa a cova quando não é cremado. Está terminado o funeral. De luto nem se fale. Por que fizemos essa longa digressão sobre a morte? Porque, em certo sentido, o que há de mais importante na vida é a morte. Enquanto os homens não tiverem uma atitude reta, equilibrada, cristã, eu diria católica, perante a morte, não serão capazes de ter uma atitude reta, católica, equilibrada perante a vida. E agora eu vou projetar em seguida, vocês vão ver, vamos projetar, é um pequeno filme do enterro da Imperatriz Zita, que foi em 1989, a última imperatriz da Áustria, esposa do Kaiser Karl. E ela era muito católica. É muito bonito ver toda a pompa fúnebre, muito carregada ainda no século XIX. E reparem a carruagem onde foi levado o caixão. E, sobretudo, muito bonita quando ela chega na igreja, em que alguém bate do lado de fora, e alguém pergunta quem é. Ele diz Zita, imperatriz, qualquer coisa assim. E dentro diz, não conhecemos. Na realidade, eram 3 vezes que batiam. Aqui no filme parece que são só 2. Aí bate outra vez, a segunda vez, então, quem é? Zita. E aí, então, dá uma sequência enorme de títulos terrenos que ela tinha. E dentro da igreja se diz, não conhecemos. Aí bate a 3ª vez. Aí dentro pergunta, quem é? Aí fora diz, Zita, qualquer coisa, miserável pecadora. Aí eles abrem a porta. Quer dizer, ninguém é grande diante da morte. A morte é maior do que tudo. E ali a pessoa fica reduzida àquilo que realmente ela é. E ela tem que ir para a morte com confiança, com humildade, com esperança. Que Nossa Senhora se digne fazê-los tirar o maior proveito possível dessa exposição. Até a próxima, que aí já será sobre o juízo particular. Salve. Gott erhalte, Gott beschütze, unseren Kaiser, unser Land. Am 1. April 1989 erklang in Wien die alte Hymne.
An diesem Tag wurde Zita, die Frau des letzten österreichischen Kaisers, zu Grabe getragen. Und das republikanische Österreich erlebte eine Zeremonie, wie sie zur Zeit der Monarchie gegolten hatte. Wer dachte dabei nicht an eine andere Trauerfeier? An das Begräbnis Franz Josefs im November 1916. Im Tod vereinigte der Kaiser noch einmal die bereits auseinanderstrebenden Kräfte seines Reichs. 2 Jahre vor dem tatsächlichen Ende schien sich die Mission der Habsburger Monarchie zu erfüllen. Wer begehrt Einlass? Zita, Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin. Wir kennen sie nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme sie herein. Der alte Habsburger Ritus, untermalt von den Stimmen der Wiener Sängerknaben. Auch der berühmte Knabenchor ist Teil einer jahrhundertealten Tradition, geht seine Gründung doch auf Maximilian I. zurück. Was Zita nach vielen Jahren im Exil gewährt wurde, hat man ihrem früh verstorbenen Mann bisher verweigert, die Heimkehr zu den kaiserlichen Ahnen. Doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, ehe auch Kaiser Karl in der Kapuzinergruft seine allerletzte Ruhe findet.